Oi? A gente perdeu a primeira parte porque a transmissão caiu. Então eu vou gravar a segunda. E aí depois a gente bota a segunda parte um pouco. A primeira foi gravada ou não? Não. Por isso que eu não vou gravar agora também. Porque vai criticar depois. Tá, tá. Então, minha gente, vamos retornando aqui, né? Então, nós falamos sobre alguns aspectos relacionados ao período pré-natal. Agora vamos começar a falar eventos no início da vida. Então, logo quando o ser nasce, né, nos primeiros anos de vida, nós sabemos, pelos conhecimentos assim já bastante sedimentados, que essa é uma fase muito importante na vida do indivíduo, período da infância, né? Tanto nos conhecimentos de ordem psicológica da Terra, a gente tem esse tipo de informação, e mostrando que existem influências que ocorrem nesse período que deixam impressões, deixam marcas muito duradouras no indivíduo, né? Deixam a sua assinatura, vamos dizer assim, durante muito tempo. Do ponto de vista espiritual, a gente sabe disso também, né? Os espíritos, eles se referem a esse período como um período em que há uma grande plasticidade na mente, de maneira que pode ser aproveitada para se inserirem assim, impressões que vão ser importantes para aquele indivíduo ao longo de toda a vida, né? Nesse período é um período em que o espírito ele ainda não tomou posse completa do corpo, então pela fragilidade dos seus órgãos corporais, aquela reencarnação ainda não se complementou totalmente. E o espírito, ele, embora viva no corpo, ele está mais ou menos na condição daquele indivíduo como se estivesse assim, meio que sonolento, né? E nesse período da infância, as pessoas são muito suscetíveis às induções. Existe um capítulo muito bom sobre isso que está no Mecanismo da Mediunidade, que fala, né, da indução que acontece no lar. Eu esqueci o nome exato do capítulo. Centro Indutor do Lar? Não, é mais ou menos isso. Mostrando como que a vida em família, ela funciona como um forte indutor de comportamentos daquele indivíduo. Quando chegar à adolescência, em que a personalidade, o indivíduo assume a sua personalidade, tem acesso àqueles elementos da individualidade que vêm desde outras encarnações e que foram acumulados, ele vai confrontar, né, os ensinamentos que recebeu nessa encarnação, toda a orientação dessa encarnação com a sua personalidade anterior. E dali desse trabalho, ele vai tentar realizar as adequações necessárias. Daí a importância do período da infância para a educação, porque é onde nós podemos dar mais elementos contributivos para que esse indivíduo possa operar as mudanças necessárias para o espírito, né? Então, nessa fase, existem alguns trabalhos muito interessantes que a gente vai usar aqui para ilustrar isso. Então é o seguinte, algumas pessoas queriam saber de que forma os cuidados maternos poderiam interferir na prole. Então fizeram um estudo com ratos, né? Que o que acontece? As ratas, como o rato é um mamífero, eles têm um comportamento de cuidar da prole. Os mamíferos têm esse comportamento, é natural. Mas, como em tudo na biologia, isso respeita uma curva normal, né? Ou seja, dentro de uma curva normal, nós teríamos 25% dessas ratas que seriam extremamente cuidadosas com a sua prole, uns 50% que são mais ou menos, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, e os 25% que são um desastre para cuidar da prole.
Então, aquela que está nos 25%, que são mais cuidadosos, eles lambem a cria, deita numa posição para facilitar que o ratinho vá acessar as glândulas mamárias, ou seja, ela é toda para o filhote, né? E naqueles 25% que são más cuidadoras, ao contrário, ela não lambe a cria, é indiferente, se incomoda do animal estar procurando para mamar, tenta afastar, ou seja, existe uma certa rejeição. Então, o que esses pesquisadores fizeram? Selecionaram ratas nessa condição, dos 25% que são altamente cuidadoras e 25% que são más cuidadoras, e eliminaram aquelas que eram da faixa intermediária. E foram estudar a prole em relação a isso. E verificaram o seguinte: aquele perfil de metilação que a gente mostrou, eles estudaram nesses ratos, que eram os filhotes. Então foram estudar o perfil de metilação, principalmente de genes que estão relacionados com a questão do controle do estresse. E verificaram o seguinte, que havia uma sensível diferença no perfil de metilação de diversos genes relacionados ao estresse entre aqueles que eram bem cuidados e os que eram mal cuidados, entre os ratos bem cuidados, ratinhos bem cuidados e ratinhos mal cuidados. Então, isso demonstra de alguma forma essa influência, mas até então não se podia afastar uma questão genética, porque poderia dizer o seguinte: não, a mãe ela não é boa cuidadora e diretamente ela transmite algum comportamento também para os filhos só por uma questão genética. Então fizeram a experiência de trocar. Pegavam a mãe, que era má cuidadora, e ela recebia os filhotes da que era boa cuidadora. Pegava a que era boa cuidadora e passava para ela os filhotes da que era má cuidadora. E aí o que acontece? Na verdade, o perfil de metilação nesses ratos é o perfil correspondente àquela que adotou. Ou seja, não é uma questão genética, é a questão do cuidado mesmo. É o cuidado da mãe que, naquele caso, estava sendo estudado e que gerava essa alteração do perfil de metilação. Isso é tão precoce que em 1 ou 2 dias já tem a alteração naquele perfil. E esses ratos provavelmente teriam um comportamento de menor tolerância ao estresse, tendo em vista esses tipos de receptores. Por último, fizeram uma última experiência, que é o seguinte: pegavam o animal que já tinha sido exposto a uma determinada situação, aqueles que tinham sido mal tratados, e injetavam uma substância no cérebro, que é uma substância que não dá para fazer isso em ser humano, naturalmente, mas injetaram uma substância que é uma substância que elimina aqueles radicais, aquela metilação, e eles mudavam o padrão também de comportamento. Então, mostrando que realmente a atuação da mãe foi extremamente determinante de expressão de alguns genes se expressarem ou não na prole. Bem, isso acontece em animal. Existem assim já muitos trabalhos sobre isso. Esse aqui é o que deu origem à série, mas tem muitos trabalhos sobre isso, tá? Que a gente não trouxe porque não seria repetitivo aqui. A gente quer trazer mais o conceito, né? Mas se alguém quiser, a gente tem até bibliografia sobre isso. Tem outros trabalhos, por exemplo, com macacos. Macacos criados pela mãe ou por uma substituta têm enormes diferenças fenotípicas. Aquela substituta que é um boneco, né? Isso não funciona. Genotipicamente, o padrão de metilação é completamente diferente da criança do macaco que foi criado pela macaca ou aquele que foi colocado junto a uma boneca que tem uma mamadeira, essas coisas, né? Essa assinatura da mãe pode ser observada em outros órgãos além do cérebro. Não é só no cérebro que há alterações. Outros órgãos também sofrem alterações. Então, a gente vê que talvez isso possa contribuir para uma série de situações
né, de doenças, no caso do ser humano, se isso for verdade para o ser humano. A gente vai ver se isso é verdade ou não daqui a pouco. Esse padrão de metilação nas células imunológicas diferiam significativamente entre os que tiveram e os que não tiveram mãe. Então, principalmente fora do cérebro, principalmente nas células imunológicas é que se encontraram as principais alterações. Também foi onde foi procurado, né? Porque é fácil você pegar do sangue e estudar células relacionadas à defesa ali no sangue. Outros órgãos pode-se estudar perfeitamente, mas talvez seja um pouco mais difícil, né? Então, ter ou não ter mãe fica registrado no DNA das células. Fica uma assinatura ali. E isso é duradouro, viu, gente? Isso, se você estudar o animal depois de um longo tempo, ele continua com aquele perfil de metilação. Então, há um imprinting, há uma assinatura, né? Há uma marca que é colocada ali. Lembrando que no animal, essas leis funcionam com um caráter assim irrevogável, porque não existe a mente, o poder da mente para mudar alguma coisa. No ser humano, sempre a gente vai ter que relativizar isso, né? Mas vamos ver aqui com relação aos seres humanos, né? Nós temos alguma evidência em relação a isso? Então vamos lá. Ainda algumas coisas de animais, né? No macaco rhesus, que é muito parecido com o ser humano, o padrão de metilação difere entre os que tiveram mãe e os que não tiveram desde o dia 2 da vida. No segundo dia de vida já tem alteração. Então é muito rápido isso. Mães macacas, aí isso é interessante. Estudaram inclusive o seguinte, tem macacos que têm um perfil assim mais submisso, tem outros que têm um perfil mais dominador. De acordo com o perfil da mãe, se era uma macaca mais submissa ou mais dominadora, isso também havia características diferentes no perfil de metilação. Então, a hierarquia da mãe dentro daquele grupo social dos macacos tem influência na metilação. Aí, isso quando o pesquisador, essas informações foram trazidas por um pesquisador que é considerado o indivíduo que mais estuda esse assunto no mundo. Ele tem vários outros serviços no mundo que estão ligados numa rede de pesquisa que ele coordena, chamado Moshe Zif. Ele é israelense, mas vive no Canadá. E aí aqui ele faz uma daquelas tiradas tipicamente neodarwinianas, bastante materialistas. Aí ele fala assim, será que a pobreza é hereditária? Então, por exemplo, se os seus pais têm um perfil social de submissão, de insucesso material, isso marcaria os filhos para não terem sucesso também. E eles começam a falar sobre isso, transferindo uma coisa que é do animal diretamente para o ser humano. Isso, ele pode fazer esse tipo de inferência e pesquisar. Ele é um pesquisador. Mas precisa ser feito com muito cuidado, porque o ser humano ele tem uma mente que está num estágio completamente diferente do animal. É como se fosse um outro reino, é o reino hominal. Então, nem tudo funciona assim, né? Oi? A gente tem que estudar. Porque para essas pessoas o meio é tudo, né? Então, existe um menosprezo à questão da nossa consciência, como se a nossa consciência fosse... como não há o conhecimento da reencarnação entre esses indivíduos, a impressão que se tem é que tudo começa ali na concepção e dali por diante tudo são essas influências. Nós espíritas sabemos que a gente tem, nesse iceberg, tem uma grande parte dele que está submersa e que a gente não está vendo. Então, isso tem uma influência muito grande. Então, não é que isso não tenha um certo grau de probabilidade de ser verdade. É possível que influencia, porque o meio...
Se a gente for ver lá de Kardec, aliás, a gente vai trazer aqui as passagens de Kardec que falam sobre isso, ele fala sobre a influência do meio. Existe a influência do meio, lógico, né? Mas talvez não seja da mesma forma como acontece entre os animais, em que isso segue uma determinação. É um fator determinante. Para nós é um fator de risco, vamos dizer assim. Se tornaria um fator de risco e não um fator determinante. Tá? Ah, que bom que você falou nisso. Que bom que você falou nisso. Isso é uma correlação com o espiritismo maravilhosa que você fez. É isso. Da grota. Não, mas muda. Não muda? Modifica, não modifica? Então vamos lá. Aí, vamos ver aqui com relação aos seres humanos. Aí foi feito um trabalho, eu acho que é no Canadá também, não tenho certeza, que é o seguinte, pegaram cérebros de pessoas que haviam se suicidado e estudaram o perfil de metilação de alguns genes que estão relacionados com o lidar com estresse. E verificaram que havia um padrão diferente, né, entre esses indivíduos. Depois eles foram remontar a história e verificaram o seguinte: aqueles que haviam se suicidado e que tinham história de abuso na fase infantil, eles tinham um perfil de metilação parecido com o daquele dos ratos que eram maltratados. Na verdade, eram praticamente os mesmos genes. Que lembra que eu falei que os animais compartilham muitos genes conosco? A diferença de um rato para a gente não é muito grande, não. Deve ser em torno de 1%. Né? Isso é para tirar qualquer orgulho da gente, né? É para acabar com qualquer motivo de orgulho, né? Eu só sou 1% mais rico do que um rato. Então, tudo bem. Mas então eles estudaram esses genes, em particular, alguns genes que estão relacionados com receptores do cortisol, que é o hormônio do estresse, lá em determinadas áreas do cérebro. E interessante que mesmo entre os que haviam cometido suicídio, havia uma diferença entre os que haviam sofrido abuso na infância e os que não haviam sofrido. E por outro lado, compararam também, então comparando esses dois cérebros, viram que naqueles que não havia a questão do abuso, o perfil de metilação era mais favorável a lidar melhor com o estresse. Então, nesse pedaço em que o pesquisador apresentou isso, né, vocês veem que essa imagem é dele, é o próprio Johannes que foi lá, ele mostra aqui, ó, a família, né, a mãe cuidando, aqui uma criança sofrendo abuso, né? E comparando com o rato, que era mau cuidador e bom cuidadora, né? A rata, né? E aqui ele para e fala o seguinte, ele termina a palestra dele dizendo o seguinte: portanto, meus amigos, se eu tiver um conselho a dar para vocês, eu diria o seguinte: se necessário, trabalhem menos, ganhem menos dinheiro, mas cuidem dos seus filhos. Aí quando você ouve um indivíduo materialista falar isso, a gente tem que entender que estamos à porta da regeneração. Né? Então vejam, é a convergência da informação científica com a informação filosófica, com a informação pela revelação religiosa que o Espiritismo tanto propõe. Né? Então é muito interessante isso. Então isso eu confesso que essas coisas me emocionam. E vamos continuar. Então vamos fazer as nossas correlações, né? Então, pergunta do Livro dos Espíritos, pergunta 644. Kardec pergunta assim: para certos homens, o meio onde se acham colocados não representa a causa primária de muitos vícios e crimes? Olha só que interessante, o Espírito responde: sim. Ou seja, há uma influência do meio, é aquilo que a gente estava conversando. Mas ainda aí há uma prova que o espírito escolheu quando em liberdade. Ele optou por vir naquela situação, por quê? Porque ele precisava daquela prova.
Ele escolheu isso quando estava em liberdade, levado pelo desejo de expor-se à tentação para ter o mérito da resistência. Ou seja, ele estava sendo provado naquilo. Então, isso é um fato, é um fator de risco, é um fator indutor. E aí nós vamos testar se o que a gente aprendemos de fato ou não. Isso acontece conosco, né? Nós vivemos nessa época que nós falamos assim, que existem muitos convites aos comportamentos inadequados. Mas nós estamos vivendo nessa época provavelmente porque nós precisamos ser submetidos a isso para nos testarmos em definitivo. Que a gente não tem muita certeza se a gente é capaz de passar ou não por determinada experiência, estamos sendo expostas a ela. Vamos ver se nós somos ou se nós não somos, né? Então nós estamos sempre no momento certo. Oi? Porque nunca no mundo houve tanta facilidade, né? A história da abundância é muito recente na humanidade. A gente reclama, por exemplo, aqui no Brasil, nós falamos da pobreza material, e ela existe, claro que existe, mas nunca foi tão bom. Se a gente prestar atenção, nunca foi tão bom. A gente anda numa rua de Nova York e vê um mendigo com iPod, iPhone, aquele iPod, aquelas que eu estou ouvindo música, né? Ver morador de rua obeso. Não é por estresse que engordou, né? Porque em campo de concentração o estresse não faltava, não tinha gente gorda lá, né? Então não era só isso. Ou seja, nós vivemos uma época de uma abundância. Aquilo que Kardec fala, que se dividisse toda a riqueza do mundo por todo mundo, ficava todo mundo pobre, era verdade na época, hoje não é. Hoje a riqueza do mundo é suficiente para todos terem uma vida digna. Sabiam disso? A miséria poderia ser erradicada num átimo, desde que se decidisse o contrário. Possivelmente, num átimo de segundo voltava depois. Por quê? Porque não adianta só dar o dinheiro, a gente tem que mudar o indivíduo, porque as diferenças, exatamente, educar em todos os sentidos, porque exatamente a facilidade é que nos torna mais suscetíveis a cairmos na maioria dos erros. Então isso, fala, Fernandinha. Somos 7 bilhões de indivíduos. Então vejam só, então assim, essa história da facilidade, ela é recente. E quando a gente vê a Europa hoje, né, por mais que passe por crise, as pessoas estão levando uma vida razoavelmente digna. Há 100 anos atrás, muitos desses países eram uma pobreza extrema. Doença graçando, fome, frio, né? A história da Europa é de quê? De guerras, de peste, matar 1/3 da população. Então, esse período de bem-estar social relativo, lógico que não é perfeito, não pensem que eu estou dizendo que está bom, não é isso, mas é recente. Então, o que acontece? É nas facilidades que normalmente nós somos testados, né? É quando as coisas estão fáceis que a gente, na maioria das vezes, escorrega, né? Porque para nós é mais difícil ter a disciplina de caminhar enquanto é luz, enquanto é dia. Quando nós estamos com tudo favorável, que é para nós adiantarmos o nosso tempo, a maioria dorme no caminho, né, para poder depois se ver numa situação constrangedora lá na frente, quando vem a noite dos sofrimentos, das lutas, né? Então, essa questão da influência no meio é uma prova que o próprio indivíduo muitas vezes solicitou, ou vem numa situação imposta, né? Mas muitas vezes nós mesmos solicitamos isso. Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? Resposta dos benfeitores: arrastamento, sim, ou seja, é uma coisa que tem um papel,
né? Ali. Irresistível não, porquanto mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes às vezes deparas. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Ainda tem isso. Às vezes a tarefa de influenciar positivamente aquele meio. Então, para quem não tem o conhecimento da reencarnação, é muito difícil realmente nós entendermos isso. Mas quando a gente entende que a pessoa traz já consigo os seus valores, nós não somos uma tábula rasa, então fica mais fácil nós entendermos. A gente vê, por exemplo, os exemplos da humanidade. Vê um Francisco de Assis, levava uma vida mundana, até que em um certo momento ele acessa o seu conteúdo que estava lá no disco rígido, né? Não estava só na memória volátil, estava gravada mais profundamente. Quando ele acessa, ele fala, não é isso, a vida não é isso, eu já sei que a vida não é isso. Santo Agostinho, o próprio Paulo de Tarso, que nós vamos estudar aqui essa semana, não é? Iludido com uma série de aspectos pelo tipo de educação que recebeu, pelo excesso de facilidades que teve também, não é? Levava uma vida de alguém que a vida sorria para ele em todos os aspectos, físico, econômico, social. Era um brilhante orador, um homem inteligente, forte, bonito, saudável, com uma presença que todo mundo o admirava, ou seja, era o cara, né? Até que, por força das circunstâncias, ele acessa o que ele já tinha dentro dele, porque se não tivesse, não tinha como fazer mudança nenhuma. Numa encarnação não dava, né? Não dá. Então, vejam, quando a gente conhece isso, recentemente, vou até aproveitar para falar, embora seja um pouquinho fora do assunto, mas assim, o Rodrigo me falou uma coisa que eu não sabia, depois eu fui procurar e fiquei estarrecido. E tem uma moça aqui no Brasil, né, que é uma modelo, que entrou naquela desespero de ficar fazendo cirurgias plásticas para se modificar corporalmente e acabou tendo uma consequência muito grave e quase desencarnou. E ela mudou de vida depois disso, mudou, e outro dia eu fui ver, teve uma matéria sobre isso, aí vem os comentários, né, porque as pessoas leem a matéria. Eu não sei porque que as pessoas perdem tempo de fazer isso, mas tudo bem. Vão lá e fazem comentários sobre a matéria. Interessante, né? Em mais de 100 comentários, não teve um defendendo a moça. Todos falando que era hipocrisia, que aquilo era mais uma forma de ganhar dinheiro, e fora as ofensas as mais graves possíveis. Aí a gente fica pensando, né? Quer dizer, as pessoas, muitas, enquanto a pessoa está no equívoco, empurram mais para o poço. Quando a pessoa tenta sair do poço, tentam jogar para dentro do poço novamente. Que comportamento infeliz. Então, eu fico pensando, as pessoas não acreditam na capacidade de modificação do outro. Por quê? Porque não entendem que a pessoa traz dentro de si recursos. Essa moça provavelmente estava equivocada, mas tem recursos dentro de si. E na igreja evangélica isso foi sacado do seu interior, né? Então, lá ela encontrou essa renovação. Eu lembro também do exemplo da Darlene Glória, né? A moça que participou de filmes de qualidade muito ruim e que depois se tornou religiosa, passou pela mesma situação, as pessoas não acreditavam na sua modificação, né? Então... Oi? Foi demais. Você vê a determinação, quer dizer, um espírito que já traz consigo características, então é fácil da gente entender. Então esse arrastamento, embora o ambiente realmente influencie e funciona como uma prova a mais, né? Às vezes até impresso no próprio corpo, com uma tolerância menor a determinados fatores estressores, etc., é mais uma prova para aquele indivíduo, torna a sua dificuldade maior naquela prova, mas não impede que o indivíduo suplante aquilo, né? E também é um convite para que nós auxiliemos essas pessoas
para que elas consigam vencer nas suas provas. Isso é que é o interessante, né? Que nós possamos nos sentir responsáveis também por ajudar, ao invés de recriminarmos tão somente, né? Ó, viu que coisa interessante? Vocês ouviram da tribo indígena? A tribo, quando alguém comete um equívoco, ele é colocado no centro da tribo e as pessoas falam coisas boas para ele, não coisas ruins. Mas para dar um estímulo positivo. Para poder recuperar o indivíduo, né? Eu vi isso também num presídio que tem, não me lembro qual é o país, mas para indivíduos que envolveram em atos terroristas. O presídio é um presídio realmente de reeducação. Eles estão ali presos, mas ninguém foge, porque eles se recuperaram ali e receberam orientação de todo tipo, em particular do ponto de vista moral. E eles adoram o lugar onde eles vivem, eles agradecem por terem sido retirados daquela vida que eles estavam se encaminhando para talvez se tornarem um suicida, etc. Então, muito interessante, são experiências bem-sucedidas, né? Mas a gente lembra que precisaram ser retirados pela força policial, vamos dizer, e lá depois eles se convenceram de que isso tinha sido útil para eles, né? Então, vamos falar sobre a questão aqui dos gêmeos, né? Os gêmeos estudos com gêmeos são muito interessantes, porque eles têm o mesmo genótipo, né? Gêmeos idênticos. Eles são idênticos do ponto de vista genético. E será que do ponto de vista lá da epigenética, que são aquelas metilações, essas coisas são iguais? Aí eles podem ser diferentes. É por isso que a gente vê que são gêmeos idênticos, mas a gente consegue distinguir, né? Um tem uma personalidade, outro tem outra, né? Oi. Mas existe esse dado que falam, que eu não sei quando é do mesmo órgão e quando é gêmeo gerado em órgão diferente? Tem. É isso. Quando é do mesmo óvulo, gera um ovo, né? Aí ele divide em dois, ou seja, é a mesma carga genética que tem num, tem no outro. Daqui surge um ser, daqui surge outro. Ou pode acontecer que foram dois óvulos fecundados. Aí são dois seres, aí vale como se fossem irmãos, né? São gêmeos, porque nasceram ao mesmo tempo, foram gerados ao mesmo tempo, mas são como irmãos que não fossem gêmeos. A carga genética aí não é a mesma. Assim é melhor. Oi? É? Assim é melhor. Bem. Bem. O univitelino, se um pega a doença, o outro está sujeito também a pegar. Que eles são muito parecidos, né? A suscetibilidade é muito parecida, né? Mas assim, Bem. eles podem ter diferença, assim, ser inato? Pois é. Isso tem sido estudado. Tem algumas coisas que muito rapidamente se estabelecem de diferença, sabia? Que não é muito demorado, não. Mas esses estudos com gêmeos são interessantes por causa do seguinte, ó, gêmeos monozigóticos, é isso, viu, dona Germana? Aqueles que nasceram do mesmo óvulo, possuem o mesmo genoma, né? O perfil epigenético, o que é o perfil epigenético? É aquele perfil daquelas metilações e outros processos que interferem ali, no início da vida é indistinguível. Pegou nos primeiros dias, é indistinguível, estão idênticos. Mas esses gêmeos monozigóticos idosos apresentam diferença no perfil de metilação muito significativa. Então, você pega já gêmeos idosos e estuda, eles são bem diferentes do ponto de vista da metilação, que mostra que ao longo da vida um foi tomando um caminho, outro foi tomando outro, né? Só que essa epigenética dos gêmeos pode mudar com ou sem influência ambiental. Isso aqui é interessante, que tem já trabalho mostrando o seguinte, que são dois gêmeos idênticos, um foi criado num estado, outro foi criado no outro, um por uma família, outro pelo outro. Aí as diferenças são muito grandes no perfil epigenético. Mas aqueles que, sabe, passaram tudo direitinho, vestiram a roupa igualzinha, o boné igualzinho, estudaram na mesma escola, tiveram os mesmos professores, tiveram o mesmo pai e a mãe, namoraram as mesmas namoradas fazendo de conta que era a mesma pessoa, aquela coisa toda,
Entre eles também tem. E aí? Oi? Não, isso não? Isso é mais de gêmeo do sexo masculino. Sempre prega essa peça. Oi? Não é? Essa história é célebre. Então, veja, provavelmente tem questões da vida individual, da cerebração de cada um, da mente de cada um, que também vai interferindo. Isso é tão real que existem, por exemplo, doenças que são doenças de cunho genético e que a concordância entre os gêmeos não é de 100%. Por exemplo, enxaqueca. Enxaqueca é assim, irmãos que não são gêmeos idênticos, né? Gêmeos não idênticos, né? Dizigóticos. Eles têm uma chance de ter, se um tem enxaqueca, a chance do outro ter é a mesma que um outro irmão que não é gêmeo tem de ter. Se os dois são gêmeos idênticos, a chance de um ter e o outro ter é muito maior, mas não é 100%. Se fosse uma determinação absoluta genética, os dois teriam que ter. Então, tem outras coisas que interferem nisso, né? Então, o que interfere nisso é o comportamento. Com certeza. É isso que é a grande conclusão que está se chegando, é isso. É isso. Porque o que acontece? A ideia que existe, cristalizada na mente das pessoas, é que nós somos o fruto da nossa genética. E que nós somos determinados por isso. Com o tempo, foi se vendo o seguinte, as experiências, elas modificam, principalmente o sistema nervoso. As experiências modificam estruturalmente o sistema nervoso, modificam fisicamente. Então, o indivíduo que passa por certas experiências, eu hoje não sou o mesmo que eu era ontem, porque a experiência me modificou. Só que antes achava-se que essa experiência alterava um pouquinho o efeito dos genes. Hoje sabe-se que provavelmente é o contrário. O efeito da experiência, o que a experiência é capaz de modificar o ser humano, talvez seja mais do que o gene é capaz de determinar nesse indivíduo. A história está se invertendo. Isso tem muito a ver com o comportamento do indivíduo, com a educação, com o que é impresso nele de sugestões, com o que ele experimenta no seu comportamento. Então, isso aí a gente pode tirar ilações como, por exemplo, deixar a educação no sistema laissez-faire, sem intervenção, você não provoca modificação naquilo que o indivíduo traz, ele vai repetir a sua história. Se a gente já colabora para ter modificações com a educação, a chance do indivíduo ter avanços é maior. Então, vejo que essas informações elas são muito importantes, porque em todas as áreas do conhecimento, nós precisamos entender que nós estamos falando com seres que são biológicos, e mais do que isso, que são seres espirituais, os seres humanos. A própria definição de saúde para a Organização Mundial de Saúde, hoje, é de que saúde é o perfeito estar de bem-estar físico, social, psicológico e espiritual. Só que nós entendemos o seguinte, o físico, o social, não é? O ambiente, as questões psicológicas, são instrumentos para o espírito. Então, nós somos seres espirituais. A nossa saúde, essencialmente, é uma função espiritual, que vai se manifestar no social, no físico, no psicológico. Então, um dia a gente vai inverter isso ainda, como se o espiritual fosse a consequência do restante. É uma via de mão dupla. Nós temos influências físicas, sociais, né? Mas nós também influenciamos o físico, o social, nós como seres. E o nosso poder para isso é imenso. Nós não usamos, mas ele é imenso. Nós modificamos o ambiente que nós estamos, né?
modificamos o nosso próprio corpo. É essa que é a mensagem que eu acho que a gente precisa tirar disso daí. Então, um outro aspecto muito interessante é esse daqui, olha, que também está na ordem do dia. Tá? Então, vamos lá. Quem lembra, né, do pré-vestibular, do segundo grau pré-vestibular, do lamarckismo, lembra o seguinte: Lamarck e Darwin viveram mais ou menos na mesma época. Eles não sabiam que existiam genes, sabiam disso? Não havia sido demonstrado ainda isso, né? E cada um deles teve uma teoria sobre a evolução das espécies. A teoria do Lamarck é o seguinte: de tanto a girafa esticar o pescoço, ela gerou girafinhas com o pescoço mais comprido. Por quê? Porque aquele esforço, aquele caráter, né, que foi adquirido pelos parentais, passava de alguma forma para os filhotes. A ideia do Darwin é diferente, né? Não passa. A característica adquirida por um indivíduo não passa para a sua prole. O que acontece é o seguinte: se essa característica que ele adquiriu é vantajosa, ele vai sobreviver, então ele vai passar isso para a sua prole. O outro vai morrer, então ele não vai gerar a prole. Então há uma seleção natural. A ideia do Darwin foi muito bem aceita no mundo e hoje nós vivemos um mundo totalmente darwinista, né? É uma das teorias que mais influenciaram o mundo. O próprio Darwin dizia que tinha coisas que a teoria dele não explicava, tá, gente? Isso as pessoas tiram. Esse apêndice eles tiram. E também isso é outra questão. Com relação ao Lamarck, ele ficou no esquecimento como se fosse, coitado, como se ele fosse uma pessoa ingênua, um tolinho, alguma coisa assim. São dois gênios que nós tivemos na humanidade, né? O Lamarck, então, hoje está sendo, existe um neolamarquismo surgindo. Por quê? Entra aquilo que eu falei. Qual o gene que determina que você vai ter um névus com a mesma forma do névus do pai, por exemplo? Então, isso não é explicável por essas teorias, né? Então, fizeram estudos da seguinte maneira: pegaram um ratinho, macho, que nunca tinha sido exposto a um determinado odor. Era o odor, se não me engano, de morango, uma essência de morango. Aí dava, o rato não estava interessado. Aquilo, ele não tinha uma reação nem positiva nem negativa em relação àquilo. Não tinha aversão nem atração. Tá? Só que aí eles fizeram a perversidade lá com o rato. Cada vez que apresentavam aquele cheiro, dava um choque nele. Aí ele começou a ficar invocado com aquilo, né? Até que chegava um ponto que, quando apresentava o cheiro, ele já entrava em desespero. Por quê? Porque ele sabia que ele ia tomar choque. Foi um reflexo condicionado, certo? Aí pegaram esse ratinho, que foi condicionado assim, cruzaram com uma fêmea que não tinha sido exposta a nada disso. E pegaram a prole. Na prole, quando dava o estímulo do cheiro, o rato tinha aversão ao cheiro. A aversão adquirida pelo pai passou de alguma forma pelo parental, passou para a prole. Então aqui tem alguma coisa acontecendo. A gente começa a aplicar isso em muitas coisas, né? Traços que são adquiridos podem passar realmente. Isso hoje tem muito mais estudos sobre isso, esse aqui foi o que deu origem também, mas isso abre uma avenida para a gente entender certas coisas, né? Por exemplo, questões assim como, por exemplo, será que a gente realmente, educando uma geração, a outra geração vai ser mais propensa a um determinado caráter, por exemplo, de comportamento? Pode ser que a gente contribua para isso, né? Individualidade, nem todos conseguem captar a mesma educação.
Não vai ser um fator determinante, mas poderá ser um fator contributivo, né, para uma reação positiva ou negativa. Ui, vai. Não. Passar a informação. Às vezes também precisa dar continuidade, né, em várias gerações, né, para você fixar uma característica, talvez, né. Mas assim, são elucubrações que é bom a gente sair pensando, não é para a gente ter a resposta agora, não. É muito cedo para a gente ter as respostas. E aqui eu gosto de fazer esse exercício, né? Quando eu vejo algum trabalho científico, igual quando a gente vai participar, por exemplo, de uma defesa de uma tese, alguma coisa. Às vezes a gente fica fixado naquela informação. Às vezes aquilo é o menos importante. O mais interessante são as avenidas que se abrem para outras pesquisas que precisam ser feitas, para a gente ampliar. A gente às vezes não sabe nem qual é a pergunta que a gente tinha que ter feito. Aí a gente surge uma opção de perguntas. Aí nós vamos buscar as soluções para isso, né? Ui, vai. É o patrimônio, né, coletivo daquela... Oi? Não, nesse estudo não. Ainda não. Isso é um assunto que eu tenho começado a estudar, mas eu sou fraco nisso. A respeito de uma característica, que a infância atual tem uma preocupação muito grande com o meio ambiente. Eu acredito que, em função da idade aqui presente, essa aquisição foi muito recente. A campanha do Sul foi da nossa infância, da nossa adolescência. Mas a criança de hoje tem uma preocupação que, na nossa idade, não havíamos. Entender o meio ambiente, a relação que a humanidade tem com o planeta em que vivemos, uma coisa bem recente. Essa preocupação foi adquirida também por a gente na nossa idade. Para quem é mais novo, a campanha do Sugismundo, não é do Sigismundo, o Sugismundo era um desenho, tinha uma propagandinha chamada, tinha uma musiquinha assim, povo desenvolvido, né? Povo desenvolvido é povo limpo, povo desenvolvido é povo livre. É povo limpo. E aparecia o Sugismundo na praia. Ele comia as cascas de banana, jogava, aí daqui a pouco ele mesmo escorregava na casca de banana e se dava mal. Ele andava, tinha uns piolinhos piolando assim na cabeça, ele era todo sujinho e sujava as coisas, né? Então, com isso, fazia a campanha por nós não sujarmos o ambiente. Isso veio numa época, que foi na época do governo de exceção, do governo militar. Época que nas escolas nós tínhamos uma matéria chamada Moral e Cívica, que, quando acabou o período militar, era igual aquelas frases ufanistas, Brasil, ame ou deixo. Então isso veio no bojo de uma série de ações que, quando acabou o governo militar, a reação das pessoas a isso foi muito grande. Então, acabaram com coisas que foram ruins e acabaram com coisas que eram boas. Sempre há um desequilíbrio, né? Um excesso. Então, essas campanhas por comportamentos, isso é muito positivo, nós precisávamos ter, né? Mas isso ficou uma coisa démodé, querer conformar o povo, né? Mas existem coisas que são muito úteis, né? Hoje, por exemplo, a luta que é para a gente evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti é pela falta de educação. Não tem justificativa para isso. Não podemos deixar a água parada, mas não é meio das pessoas se conscientizarem disso. Então, vejam, nós perdemos esse hábito de criar conscientização. A disciplina de moral e cívica, às vezes, era mal utilizada. Pessoas faziam doutrinação de algum tipo de ideal, né, de governo, etc. Mas eu tive aulas de moral e cívica espetaculares. Aprendi coisas que eu trago até hoje comigo e foram coisas que eu só fui ver novamente no Centro Espírita. E lá não se falava em religião nesse momento.
Então, certos conceitos de ética, de moral que eu recebi foram muito positivos. E hoje está difícil da gente ter isso. Então, nós acabamos com coisas que tinham lá seu lado negativo, mas também tinham coisas positivas. Então, essa reação que houve talvez seja a explicação de por que não teve resultado, porque nós nos opusemos a isso voluntariamente, mas também é uma ideia. Fala, meu amigo, você ia falar. Nós vivemos uma época, assim, isso é uma autoanálise que nós precisamos fazer, que a nossa geração, né, a geração da que eu participo, não foi muito feliz com relação à orientação dos filhos. Muitos não estão sendo. Por quê? Porque estão se esquecendo da necessidade de educar realmente, de transmitir conceitos, de fazer aquele trabalho de indução. Porque essa é a função dos pais. O pai é para ser amigo, não é para ser um amigo do filho. Porque amigo ele tem vários, mas pai ele só tem você. Você tem que fazer a função de pai e de mãe. E a função de pai e de mãe é uma função espinhosa. Não tem só flores para a gente colher. Nós temos também dificuldades. Então nós abrimos mão das dificuldades que são inerentes a essa tarefa e queremos só ter as coisas boas, que é vestir a mesma roupa do filho, participar da mesma boate que o filho vai, etc. Não está sendo pai, está sendo um colega. E aí está faltando, né? Então, o que acontece? A natureza tem os seus meios de sustar os abusos. Se a gente abusa contra o planeta, ele responde para a gente com catástrofes. Se a gente abusa contra a economia, a gente tem uma crise econômica. Se a gente abusa nesse sentido, nós vamos sofrer as consequências sociais disso. Aí vamos aprender e vamos modificar. Então, Deus age dessa maneira, né? Bem, podemos continuar? Você ia falar alguma coisa? Não? Tá tudo bem? Esse pessoal de torcida organizada que briga, mata, não é possível que todos os pais ensinaram a violência ou não educaram, né? Deve ser deles mesmos. Brigam, matam, até caso de morte mesmo, brigam até entre si. Mas tem alguns que poderiam estar ali que os pais conseguiram tirar. Então, assim, é que a gente vê uma fotografia sempre um instantâneo. A gente não sabe o que aconteceu antes, o que vai acontecer depois. Mas se a gente for fazer uma análise mais bem feita, nós vamos encontrar todos esses elementos que nós estamos falando aqui. Pessoas que, apesar de receberem a educação adequada, as suas características muito marcantes do espírito prevaleceram. Pessoas que tinham características que aquilo foi atenuado e que nem chegou a participar de nada disso. Gente que foi participar, depois despertou que aquilo não era bom e saiu. Nós vamos ver todos esses fatos acontecerem ali, comprovando, né, essas observações que vão se acumulando. Então, vamos passar aqui adiante. Travou aqui, peraí. Então, vamos fazer as nossas correlações. Então, isso do lamarquismo tem um certo apoio dos espíritos, viu? Então, eu gosto muito dessa página do Emmanuel, de Fonte Viva, a oração do justo. Ele diz assim: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Isso é de uma epístola de Tiago, que aliás são epístolas belíssimas, né? Aí ele diz assim, Emmanuel: considerando as ondas do desejo em sua força vital, quer dizer, o desejo tem uma força sobre a vida, todo impulso e todo anseio constituem também orações que partem da natureza. O verme que se arrasta com dificuldade, no fundo, está rogando, está orando por recursos de locomoção mais fácil. Ele está se preparando para ganhar pernas. Olha que coisa interessante. Isso é lógico que é uma linguagem assim, figurada,
mas que traz uma verdade incluída aí muito grande. Então, o esforço realmente prepara o indivíduo para uma aquisição. De certa maneira, é o que o lamarckismo pregava. Então, do ponto de vista espiritual, lá no plano espiritual isso acontece, né? Então, as modificações nossas, por exemplo, humanas, vão acontecendo muito em função disso. Isso aqui que eu vou mostrar tem uma intenção, tá? Mas vocês vão entender qual é a intenção, que é o seguinte. Esse aí que é o Moshe Zif, que é o tal do pesquisador israelense que mora lá no Canadá. Ele mostrou o seguinte, que algumas características, quando a mãe é exposta durante a gravidez, aquilo passa pode passar para uma geração e depois essa mesma modificação não se manter. Ela pode não se perpetuar. Há outras situações em que se perpetua durante algumas gerações e se extingue, e outras que são permanentes. E ele fez um trabalho lá muito interessante, que ele mostra o seguinte: na verdade, essas alterações epigenéticas que são transferidas de uma geração para outra vão pelo espermatozoide. Ou pelo menos, pode ser que exista também lá no óvulo, mas ele conseguiu mostrar que existia no espermatozoide. No próprio espermatozoide, o gene que está ali já sofre algumas modificações, né? Então, na verdade, era isso que eu queria mostrar aqui. Aí, vamos voltar ao caso da reencarnação do Sigismundo. Quem já leu o livro Missionário da Luz, lembra o seguinte: o Sigismundo, junto com o pai e com a futura mãe, né? Caramba, esqueci o nome dos pais. Raquel e Adelino. Raquel e Adelino, isso mesmo. Antes de reencarnar, eles tinham combinado tudinho. Ó, vocês vão na frente, eu vou atrás, vou nascer como filho de vocês, porque a gente precisa ajustar as contas da gente. Eles não estavam muito bem ajustados entre eles, não. Só que quando chegou aqui, chegou a época do Sigismundo reencarnar, é triste, do Sigismundo reencarnar, e quando ele se aproxima, o Adelino, ele começa a rejeitar. Eles eram inimigos. Ele começa a rejeitar. Quando o Sigismundo aparecia para ele em sonho, ele o via como um malfeitor, tinha horror a ele, fugia, não aceitava de jeito nenhum. Aí, o que acontece? O Sigismundo fica muito triste com isso e vai procurar a ajuda do Alexandre, que era um benfeitor. E aí eles fazem um trabalho de aproximação daqueles dois. Desdobram o Adelino, ele vai encontrar o Sigismundo, eles vão fazer um processo lá para ele poder entender que, na verdade, aquele era um ente conhecido dele, que precisava reencarnar por ele, e aí ele passa a ter aceitação, e depois dessa aceitação é feito o processo da reencarnação do Sigismundo. Aí, isso gera uma dúvida na cabeça do André Luiz. Por que tanta coisa para fazer o indivíduo reencarnar? Não podia fazer ele reencarnar assim, sem mesmo o pai querer, porque afinal de contas ele tinha se comprometido? Aí a explicação do Alexandre é a seguinte: assim ele estava falando sobre outras coisas, ele diz, assim a mente humana, dela se originam as forças equilibrantes e restauradoras para os trilhões de células do organismo físico. Ou seja, tem uma força que é sustentadora dessas células. Mas quando é perturbada, emite raios magnéticos de alto poder destrutivo para as comunidades celulares que a servem. Então nós temos um poder de autodestruição grande. Aí ele diz assim: o pensamento envenenado de Adelino, que era o pai, destruía a substância da hereditariedade, intoxicando a cromatina dentro da própria bolsa seminal. Lembra que eu falei? Cromatina, onde estão ali aqueles cromossomas todos? O tipo de pensamento dele, envenenado, destruía essa substância ou intoxicava a cromatina. O que é intoxicar a cromatina? Mas como é que ele intoxicava aquilo ali? Na ciência, a gente não conhece isso. Provavelmente está falando o seguinte: acabava determinando fatores ali epigenéticos naqueles genes que não favoreceriam as necessidades daquele que reencarnaria, atrapalharia isso, então tornava impossível o trabalho. Modificava
Vamos dizer assim, pode ser por outros mecanismos, mas vamos dizer, poderia ser por uma metilação, alterava a metilação, como aqui, ó, a gente vê que experiências de guerra alteram a metilação nos espermatozoides daquelas pessoas que sofreram isso. Então, o Adelino bombardeando com a mente aquelas células tornava complicado o processo de reencarnação. O que eles fizeram? Então, ele diz assim, olha, ele poderia atender aos apelos da natureza entregando-se à união sexual, mas não atingiria os objetivos sagrados da criação. Porque pelas disposições lamentáveis de sua vida íntima, estava aniquilando as células criadoras ao nascerem, os espermatozoides, e quando não as aniquilasse por completo, intoxicava os genes do caráter. Os genes relacionados a aspectos de personalidade, dificultando-nos a ação. Olha que fantástico. A gente, sem essas informações novas, a gente tinha como entender o que o Espírito estava falando aqui. Eu ainda não tinha entendido. Eu lia isso, eu não sabia como é que era esse negócio de intoxicar a cromatina, intoxicar os genes do caráter. Agora eu já entendi. Tem alguma coisa que vai lá e atrapalha a expressão daquele gene, né? Oi? Isso é o mais fantástico, porque isso aí, Missionários da Luz, é de que ano? Oi? 40 e pouco, né? 1940 e pouco, muito interessante, né? Isso aqui é outra coisa interessante, que é o seguinte, só para a gente, estamos terminando, né? Só para lembrar o seguinte, nós sabemos que antes de termos o homem como nós aqui somos hoje, né? Que eu já nem sei mais como é que a gente chama, porque dão tanto nome para essa fase que a gente está, mas nós somos homens sapiens, né? Alguma coisa assim. Nós convivemos, essa espécie que nós pertencemos, conviveu com uma outra espécie de hominídeo também, que era um homem de Neandertal. Isso é até falado pelo Emmanuel no A Caminho da Luz, ele explica isso lá, a gente vai ver. Aí o que fizeram? Pegaram os genes desses Neandertais, porque tem alguns restos, né, deles, de osso, tudo que deu para extrair os genes, e fizeram a comparação do genótipo deles com o nosso. É muito parecido, sabia? Muito parecido. Na verdade, as principais modificações foram de natureza epigenéticas. Foi a mudança no padrão de expressão ou não de determinados genes. Na verdade, nós somos geneticamente muito parecidos, mas nós temos determinados genes que são expressos, que neles se expressavam em poucos indivíduos, nós temos essa expressão maior, e outros em que aconteceu o contrário. Tanto que foram demonstrar que tem mais ou menos 15%, acho que é 15%, de europeus que são neandertais, na verdade, geneticamente são neandertais. Eles têm um perfil muito mais parecido com o do neandertal do que do... Aqui no Brasil não fizeram esse estudo, né? É muito interessante isso. Então vejam como que esse processo é capaz de promover modificações grandes no corpo. O Neandertal, eu tive uma vez num museu e que mostrava assim, tinha uma réplica baseado nos fósseis, nos ossos que foram encontrados, aqueles achados lá, né, de escavações arqueológicas, fizeram uma reconstituição de um homem de Neandertal e colocaram um homem que havia convivido com ele na época, do Homo sapiens, e realmente a diferença é muito grande. Né? É como se hoje a gente pegasse uma pessoa assim, muito estranha. Né? Aí tinha lá o dente do indivíduo. Agora está na moda, né, a tal da dieta paleolítica. Eu espero que a gente, para comer aquilo, tenha que ter os dentes do Neandertal. Então, dieta paleolítica para a gente não deve dar certo, não, porque o dente, o molar do Neandertal era 6 vezes maior do que o nosso. Ele pegava uma noz, botava no dente, hoje a gente precisa botar na porta, né, para quebrar a noz, imagina. Então, ele quebrava com dente aquilo. Hoje, se a gente fizer isso, quebra a mandíbula da gente, a noz está inteira.
Então, veja, tinha um amó ali na coisa. Veja as modificações, só que, na verdade, somos o mesmo ser do ponto de vista genético. Isso mostra o que pode acontecer daqui para frente. Nós podemos modificar grandemente. Isso que vem acontecendo, por exemplo, é difícil explicar a longevidade do homem na atualidade. Não dá para explicar só com antibiótico, não, gente. Porque a população, a expectativa de vida está aumentando em todas as populações, mesmo naquelas que não têm acesso a tantos benefícios, né, da modernidade. Então, isso é uma tendência natural do mundo a ter um aumento da longevidade. Podem ser mudanças que estão acontecendo nesses mecanismos. O trabalho mais leve, gente. Oi? O trabalho mais leve que o homem faz. Pode ser. Mais leve. Pode ser. Não tem que casar, não tem que... Mas, por outro lado, a pessoa está mais exposta, por exemplo, a mais elementos assim nocivos, né? Então, é difícil, os cientistas não sabem explicar muito bem. A resposta mais fácil é dizer que foi o antibiótico, que foram os recursos da medicina, etc. Então, a gente diz assim, no Brasil, as pessoas estão aumentando a expectativa de vida porque tem mais acesso aos recursos, né? Mas, por exemplo, doenças que são causadoras de morte precoce com o tempo, né? Os fatores de risco cardiovascular, hipertensão, diabetes, colesterol alto, coisas dessa natureza. Muita gente usa remédio, então eu diria, é o uso dos remédios que está evitando. Mas vocês sabem, pelas estatísticas, quantos por cento das pessoas que usam os remédios estão realmente controlados? 20%. 20% das pessoas que tomam remédio, isso no mundo, né? Que tomam remédio para hipertensão estão realmente controlados da hipertensão. 20% dos que tomam remédio para colesterol estão realmente controlados. Diabetes, eu não vou nem tocar nesse assunto, que o diabético é mais difícil ainda de controlar. Então, na verdade, a gente não atinge o alvo para a maioria dos pacientes. Ele toma o remédio no dia que vai no médico. Né? Tem muita gente que age assim. Então, assim, na verdade, não se acredita muito que seja só por causa disso. Existe uma tendência natural ao aumento da expectativa de vida. Até porque os laboratórios também não têm interesse, né? Mas isso também existem coisas em que provavelmente isso realmente se aplica, né? Depende, o interesse muda. Às vezes as análises são no sentido assim, por exemplo, quem descobriu uma cura, por exemplo, para a doença de Alzheimer, ele não precisa manter a pessoa com a doença, não tem doença de Alzheimer mundo suficiente para enriquecer qualquer laboratório. Então, a gente não precisa evitar, né? Não precisa manter a doença só por causa disso. Mas em alguns outros momentos é possível que esse raciocínio infeliz seja o móvel, né? Fale. Isso. A pessoa não pode resolver isso aí de remédio. Uhum. É um comportamento nosso que contribui para isso. Com certeza. No último dia, que a gente vai falar sobre a questão da obsessão, auto-obsessão, nós vamos falar sobre essa questão de preocupações excessivas, essa coisa das informações e tudo. A gente vai ver que isso tem uma influência muito grande. Como é seu nome? Paulo. Fala aí, Paulo. Essa questão do envelhecimento, eu tenho visto algumas reportagens na televisão, que acho que a maioria das pessoas que chegam a certa idade não fumaram, não beberam, sempre se alimentaram bem, muitos não tomavam remédio, sempre se tratavam com ervas. Isso também tem muito a ver. Tem. É uma vida natural, uma vida saudável, dormindo uma quantidade de horas que leva a dormir. E a maioria deles não vive no centro urbano, vive em zonas rurais, onde tem uma alimentação bem melhor do que a nossa. Provavelmente isso aí tem um fator muito grande. Mas exatamente por conta disso que eu vinha falando, que
aquilo que eu tinha falado, porque eles são estudos que são feitos em populações urbanas. Então, o sujeito na população urbana ele não está submetido a esses benefícios, vamos dizer, que você está falando. Então, a ideia é que seja pelos medicamentos. Não é nem pelos medicamentos, nem pelos benefícios de que tem na área rural. E mesmo assim, a expectativa de vida vem aumentando. Então, qual a explicação para isso? Existem algumas discussões em relação a isso. Existe uma tendência ao aumento da expectativa de vida no mundo. Isso é explicado de 1000 formas diferentes. Quando tem muitas explicações, provavelmente nenhuma delas é isoladamente satisfatória. Vai precisar juntar tudo isso, ou tem algum fator novo que a gente não está sabendo e que a gente vai descobrir. Provavelmente nós estamos sendo preparados mesmo, né? Pelo corpo está sofrendo modificações. Nos planetas mais desenvolvidos, a expectativa de vida é muito maior, né? Se nós pudermos dar crédito a certas comunicações que existiram na época de Kardec, que falava sobre a vida em outros planetas, né? A expectativa de vida em Júpiter é de 500 anos dos nossos, né? Então, aqui ia ser muito complicado. Se a gente, imagina na Idade Média viver 100 anos. Era um castigo, né? Hoje não, hoje já é legal, né? Hoje já está ficando mais bacana. Pois é. Não dá. Aí vamos lá, vamos mais uma coisinha aqui. Então, olha só, aqui o Emmanuel diz em A Caminho da Luz o seguinte, ó. Como foi a fixação das características raciais do ser humano como é hoje, né? Ele diz, ó, com o auxílio desses espíritos degradados, espíritos que vieram de outros planetas, mas que eram intelectualmente mais desenvolvidos, naquelas eras remotíssimas, as falanges do Cristo operavam ainda as últimas experiências sobre os fluidos renovadores da vida, aperfeiçoando os caracteres biológicos das raças humanas. Ou seja, com fazer esses espíritos que eram mais desenvolvidos nascerem entre esses que tinham corpos mais atrasados, o próprio espírito foi impondo as modificações nesse corpo. Então, nós vamos ver isso também. À medida que o processo de renovação da humanidade vai acontecendo, em que os mansos herdarão a terra, né? Então alguns vão seguindo para outras regiões. Por outro lado, nós passamos a ser um destino mais agradável, né? A outros espíritos em condição superior, que vão reencarnar aqui, trazendo as suas características marcadas em si, e que vão colaborar para impulsionar ainda mais o progresso do nosso corpo material. Então isso é muito interessante, né? Isso acontece dentro de um tempo que não é um tempo assim muito rápido, mas vai acontecer. Fale, Fernandinha. Tem um pouco do anarquismo, tem um pouco do darwinismo. Exatamente. Quer dizer, parece que o caminho é um pouco de cada ideia. É genético, é epigenético, é espiritual, né? Como se a gente fosse bem rigoroso, tem até um pouco de criacionismo, né? Porque o criacionismo radical está errado, com certeza. Mas assim, quando nós vemos a questão do elo perdido que existe entre o homem e o hominídeo mais superior, foram processos que aconteceram no mundo espiritual, modificações que aconteceram no perispírito. E quando aquele ser foi colocado para nascer de uma outra espécie, gerou uma outra espécie ali, né? Então, é um processo de modificação determinado pelas características da mente que está reencarnando. Nós não vamos encontrar esse elo perdido, porque esse elo perdido não existe. Ele não está aqui. Ele está no mundo espiritual. Foram os processos de modificações sofridos no perispírito lá no mundo espiritual. Então, nós vemos que, no final das contas, todas essas teorias têm o seu quê de razão, tem o quê de exagero, né? E nós juntamos isso tudo, e a doutrina espírita é muito boa para oferecer essa oportunidade de conjugar tudo isso. Então eu queria dizer para vocês assim que para mim essas informações novas
elas soam como realmente assim uma grande esperança, né? De que nós possamos, então, com base nessas informações, atuarmos de forma mais eficaz para as modificações necessárias na humanidade. Esse conhecimento é muito importante, porque antes nós tateávamos assim em impressões, em falas que tinham um quê de filosófico, religioso, mas isso nós vivemos num mundo que é muito dependente da informação científica. Então, termos essas informações que nos abalizam, né, nos balizam para nós podermos agir, é muito bom. A gente age com muita segurança, com muita certeza, e nós podemos ampliar isso nos conceitos com relação à educação, por exemplo, né, evangelização, a questão do estresse, que é, com certeza, talvez o fator mais importante na humanidade para gerar enfermidade, né? A gente vê, por exemplo, doenças como a doença de Alzheimer, por exemplo, existem poucos os fatores de risco que são muito bem estabelecidos. Um deles é o estresse. Então, a pessoa que tem uma vida de estresse, ela tem mais chance de desenvolver doença de Alzheimer do que os que têm um baixo índice de estresse. Não quer dizer que seja um fator determinante, mas é um fator de risco ou um fator de proteção, né? Então, isso são coisas que a gente precisa aprender a lidar com isso. Talvez por isso, talvez não, com certeza por isso, que no Espiritismo existem muitas informações que fazem até um pouco assim de fronteira com o que a gente chama de autoajuda, né? Às vezes as pessoas até confundem Espiritismo com autoajuda. O Espiritismo é mais consistente do que essas informações que nós temos de autoajuda, mas que não tenhamos dúvida de que promove a autoajuda, né? É por isso que espíritos como Joana de Ângeles se dedica muito a falar das questões de ordem psicológica. Por quê? Porque nós precisamos ter esse conhecimento para nós aproveitarmos isso de maneira produtiva para nós, isso delinear as nossas ações daqui por diante. Isso é muito interessante. Então, cada espírito, desses grandes espíritos que são responsáveis por grandes programas espirituais, eles têm diferenças entre eles. Por exemplo, a gente pega um Emmanuel tem uma linha, ele tem um projeto, ele tem um programa, os projetos foram juntados naquele programa, ele tem um programa de evangelização. É um exímio evangelizador, né? É um evangelizador fascinante, né? Outros espíritos igualmente evoluídos, como Joana de Ângeles, fazem também o trabalho de evangelização, mas em moldes diferentes. Por quê? Apesar de serem espíritos elevados, eles têm individualidade, como nós também temos. Um pensa num aspecto, quer desenvolver aquele lado, outro pensa no outro. E isso é que é o interessante, né? E nós vemos, no caso da Joana de Ângeles, uma preocupação com essa questão da psicológica. A gente vê, por exemplo, o Emmanuel também aborda muito a questão mental, mas num plano diferente. O Emmanuel evita até usar a terminologia atual. Ele fala numa terminologia que, às vezes, se não prestar atenção, a gente nem entende muito bem o que ele quer dizer, porque ele não usa muito a terminologia técnica nossa, humana. Por quê? Ele não está querendo entrar nos sistemas humanos. Joana de Ângeles usa um outro recurso, ela entra nisso. Por quê? Porque ela quer realmente que nós entendamos de acordo com a nossa capacidade de entendimento, com o nosso conhecimento, para colocarmos aquilo em prática para um outro meio. Então, vejam, somando tudo isso, nós temos um material maravilhoso nas nossas mãos para podermos operar tudo isso que nós precisamos, né? Então, minha gente, eu quero agradecer por essa oportunidade. Quero dizer que, para mim, é um motivo de muita alegria ver num dia de carnaval, né, em que nós estamos assim relaxados, não temos compromisso de trabalho hoje, né, nem nos deixam, se a gente quiser, né, estarmos aqui
conversando sobre esses assuntos que eu tenho uma impressão que são assuntos que nos fazem assim sair da nossa craveira comum, né? Do nosso dia a dia, e colocar o pensamento nas coisas superiores, né? A gente tem uma noção da amplitude da obra divina muito grande quando nós estudamos tudo isso. E isso é um orifício que abriram, que a gente está olhando assim por ele, né? Existem muito mais coisas do que isso para a gente aprender. Imagine o que a gente não vai se deslumbrar à medida que conseguirmos conhecer essas verdades, né? Então isso é muito importante, porque com isso nós começamos a adquirir prazeres mais espirituais, né? Nós começamos a mudar um pouco o seletor lá da nossa mente, saindo daquela vida muito fisiológica e começando a ter um pouco mais de vida mental, né? O Calderari, no Mundo Maior, ele fala, mais de uma vez nisso, que nós precisamos desenvolver a vida mental. Nós vivemos muito para o nosso fisiológico, né? Os nossos achaques físicos, eles nos subjugam, né? Se a gente está com uma dor no pé, aquilo nos retira completamente da nossa vida espiritual, né? Então, que nós busquemos isso, e esses dias vão ser dias muito bons para isso, para nós deixarmos um pouco o mundo, né? Não interessa muito para a gente, hoje mais, né, saber quem é que foi eleita para ser a rainha da bateria, da escola tal, assim, né? Isso não modifica nada a vida da gente. Saber qual foi o ator que desfilou na escola tal, que apareceu em tal situação, né? E nós ficamos, muitas vezes, nos alimentando desse lixo. É um lixo, não é um lixo. Assim como a gente come junk food, né? Que é aquela comida que não é comida, que é uma porção de tinta, de esponja, de uma porção de coisa que não serve para nada, não é? E hoje nós sabemos que isso nos envenena, e nós temos muita orientação no sentido de buscar nos alimentarmos com o que de fato é alimento. Quanto mais, se a gente faz isso para o corpo, quanto mais nós precisamos fazer isso com relação à nossa mente, e não nos alimentarmos de criações mentais que são inúteis, infelizes, não é? O excesso de informações pavorosas que vem, todo dia uma notícia de um golpe novo, de uma tragédia nova, que eu não precisava saber daquilo, aquilo não me modifica espiritualmente, saber ou não saber não muda nada na minha vida, e aí a gente fica se alimentando daquilo. Então, essa é uma oportunidade muito boa, nós fazermos uma desintoxicação alimentar, mental, né, nesses dias. Então, a gente faz aquele retiro de verdade, né? A gente se retira disso que não tem utilidade, né? E isso, garanto que nós vamos retornar muito melhores depois desses dias. Agradeço a todos, vamos partir para o nosso encerramento, não é isso? Vamos então agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, aos nossos queridos amigos espirituais, que tão gentilmente se fazem presentes, que nos envolvem nos seus fluidos cariciosos, nos intuem, torcem ardentemente para que possamos compreender as questões do mundo espiritual como eles, que já participam em loco de tudo isso, conseguem compreender. Que possamos, Senhor, ampliar a nossa capacidade de diálogo com esses benfeitores que tentam nos esclarecer. Que possamos colocar as nossas mentes em condição de assimilarmos essas mensagens que constantemente vêm até nós.
E nesse momento do mundo, em que vemos que a bondade divina proporciona que mesmo através dos homens materialistas, a ciência venha confirmar esses conceitos que temos trazido há tanto tempo, Senhor. Queremos agradecer uma vez mais, porque nos fortalece nos nossos propósitos, nos dá as diretrizes seguras de como nos comportarmos, nos permite o diálogo em línguas diversas com os amigos que nos cercam. Pedimos, Senhor, para que ao sairmos daqui possamos levar conosco essas vibrações delicadas, que nós, encarnados e desencarnados que aqui nos encontramos, possamos absorver essas bênçãos que descem sobre nós. E que cada um, assimilando de conformidade com as suas condições, esses benefícios, que possamos nos iluminar intimamente, refletir esse benefício, exteriorizá-lo, e que assim, com a junção dos nossos pensamentos, que a nossa casa espírita, a nossa UMEN, possa brilhar nesse momento, no meio da escuridão que caracteriza um ambiente fluídico do nosso planeta, em particular nessa época. E que esse brilho, Senhor, possa ser visto, possa chamar a atenção daqueles espíritos que se encontram nas imediações, para que busquem também o auxílio que aqui temos recebido. Possamos abrir as portas a esses irmãos necessitados de esclarecimento, necessitados de se dessedentarem com a água viva que só Jesus tem para nos oferecer. Aquela água que, uma vez sendo ingerida, jamais teremos sede, porque teremos os nossos desejos satisfeitos. Despede-nos, Senhor, na Tua paz, a cada um de nós. As nossas palavras são insuficientes para expressarem o nosso agradecimento. Muito obrigado. Então, amanhã temos a continuidade com o estudo do livro Paulo Estevão, né? Então, Paulo Estevão, essa obra-prima da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, vai ser estudada em alguns aspectos, porque Paulo Estevão dá para estudar durante muitos e muitos estudos, né? Dá para fazer um ano de estudos seguidos sobre ele. Vamos todos, então, retornemos todos com Deus para os nossos lares. Ai, ai. Você tirou o meu pendrive. Oi, beleza.